A paz do Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos compartilhar da palavra do Senhor no texto do livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao versículo 52. Tem como título O Cego de Jericó. É um texto muito conhecido. Já tive a oportunidade de ministrar acerca desse texto, mas a cada oportunidade o Senhor traz uma revelação, traz algo novo para a nossa vida. Vamos compartilhar a palavra? Versículo 46 do capítulo 10 do livro de Marcos, e diz assim a palavra: Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Versículo 48. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos, provavelmente os discípulos ou outras pessoas que estavam na multidão, diziam para ele se calar. Mas Bartimeu não se calou. Ele, sabendo que era Jesus, o Filho de Deus, ele clamou. E ele clamava em alta voz: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 49. E Jesus parando. Olha, irmãos e irmãs, essa palavra ela fala muito profundo ao meu coração. Quando nós clamamos com toda a nossa alma, com todo o nosso querer, Jesus ouve. Ele inclina os seus ouvidos, ele ouve. É interessante que havia uma multidão. Aquele mendigo, ele estava à beira do caminho, ele estava numa condição subhumana. E ele clamava, mesmo lá no chão, mesmo numa condição subhumana, sem dignidade. Aquele homem clamava. O instrumento que ele tinha para chamar a atenção do Senhor foi a sua voz. Ele não tinha a visão, mas ele tinha a sua voz. E ele clamou: Jesus, filho de Davi, descendência de Davi, reconhecendo que Jesus não era simplesmente o filho do carpinteiro, o filho de José e de Maria, mas era o filho de Deus, reconhecendo o poder, a autoridade, a soberania, reconhecendo as Escrituras, reconhecendo que Jesus era o Senhor e o Salvador. Aleluias. Versículo 49. E Jesus, parando, disse que o chamassem. Então os discípulos chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, pois ele te chama. Tenha bom ânimo, levanta-te, pois o Mestre te chama. Jesus te chama. Jesus, ele está ouvindo o meu e o seu clamor. Nós precisamos continuar clamando.
chamando a atenção do Senhor. Ele nos chama e Ele nos chama pelo nome. Aleluias. Versículo 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Aquele cego, aquele homem, se levantou, abandonou a sua capa. A capa que pode simbolizar o lugar, né, onde ele se escondia. Ele lançou de si a sua capa, aquilo que de repente estava impedindo aquele homem de se levantar. E ele se levanta crendo que era Jesus, o único Senhor e Salvador, aquele que poderia curar da sua enfermidade, operar um milagre, porque homem humano não poderia devolver-lhe a visão. Somente Jesus poderia mudar a sua história, restituir a sua dignidade. E aquele homem então se levanta, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Irmãos e irmãs, eu fico imaginando se Jesus, nos perguntasse hoje, nesta noite, Maria, José, João, Marta, Pedro, Rosângela, que queres que eu te faça? Nós poderíamos responder tantas coisas. Poderíamos pedir coisas materiais. Poderíamos pedir a cura para esse vírus, o Covid-19. Poderíamos pedir restauração, salvação, tantas coisas poderíamos pedir. E aquele cego, ele responde. E o cego lhe disse: Mestre, que eu veja, ou que eu tenha vista. O que ele queria era enxergar. O que ele queria era ver. O que ele queria é o que nós temos, a nossa visão. O Senhor nos deu todos os sentidos: o paladar, a audição, o tato, a visão, o olfato. O Senhor nos formou perfeitos. Alguns ou perderam a sua condição ou já nasceram com uma deficiência física. E esse cego, ele pede ao Senhor: Senhor, eu quero enxergar, eu quero ver. Ele poderia pedir, na sua condição, ele poderia pedir uma casa, um carro, um emprego, uma família. Ele poderia pedir tantas coisas, porque ele estava diante do Senhor, do Criador, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Médico dos Médicos. Ele estava diante do Eterno, do Soberano, do Deus Altíssimo, do Maravilhoso, do Deus Forte, do Pai da Eternidade. Ele estava diante daquele que pode operar milagres. E ele responde para Jesus: eu quero ver, eu quero enxergar. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 52. E Jesus lhe disse: vai, prossiga, caminhe, mude a sua condição. A tua fé te salvou. E logo o cego viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aquele homem, ele se levanta da sua condição de mendigo. Ele se levanta, ele crê em Jesus.
como Filho de Deus, como Senhor, como Salvador. Ele crê nos milagres do Senhor. E ele pede a visão. Ele pede para enxergar. E a partir da sua visão, todas as coisas ele poderia conquistar para ter dignidade. E é interessante que Jesus diz para aquele homem: a tua fé te salvou. Jesus poderia dizer: a tua fé te curou. Mas Jesus disse: a tua fé te salvou. Houve salvação, irmãos, nesta passagem, porque aquele homem reconheceu Jesus Cristo como Senhor e como o único Salvador. Ele reconheceu Jesus como Filho de Deus. Naquele momento ele está dizendo, ele está declarando, está implícito, mas ele está declarando: eu creio que tu és o Cristo. Eu creio que o Senhor é o cumprimento da profecia. Eu creio que tu és o Senhor, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Salvador. Por isso que Jesus, quando ele olha para o coração daquele homem, quando ele contempla a alma, o coração daquele homem, ele diz: a tua fé te salvou. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele ouve a nossa voz, mas ele contempla o nosso coração. Ele enxerga aquilo que ninguém vê. Louvado seja o nome do Senhor. E olha que lindos, irmãos. Aquele homem tomou uma decisão de mudar a sua vida, de mudar a sua história. Ele passou a seguir Jesus. Ele poderia, adquirindo a sua visão, ele poderia ir a tantos lugares, mas ele decidiu seguir Jesus pelo caminho. E eu quero te perguntar nesta noite: o que queres que o Senhor te faça? Qual é a tua necessidade nesta noite? O que está te faltando? Qual é a sua maior necessidade? A sua necessidade é física? A sua necessidade é emocional? É material? É uma necessidade sentimental? É uma necessidade espiritual? Qual é a tua necessidade? Qual é a tua maior necessidade? Jesus te ouve e Ele te chama nesta noite. E Ele te pergunta assim: o que queres que eu te faça? Essa noite é uma noite de decisão. Eu quero te perguntar: você está disposto a seguir Jesus pelo caminho? Você está disposto a ter uma vida de santidade, de compromisso com o Senhor Jesus? Você está disposto a mudar de vida? Eu quero te pedir nessa noite: entrega a tua vida para o Senhor Jesus. Entrega os teus sonhos. Entrega as tuas necessidades nas mãos do Mestre. Entrega a tua família. Entrega o teu futuro nas mãos do Senhor. E o mais Ele fará. Confia nele. Vamos orar? Pai, ministra, Senhor, a tua palavra no coração dos teus filhos e filhas nesta noite. Pai amado, Pai querido, que todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, Pai, aqueles que ainda não entregaram a sua vida para o Senhor Jesus, possam ter uma experiência única com o Senhor, possam reconhecer que Tu és o Cristo, Jesus, Filho de Davi, o Filho de Deus, o Senhor, o Salvador. Que essas pessoas possam entregar as suas vidas nas Tuas mãos.
Que haja, Senhor, arrependimento, santificação, mudanças, transformação de vidas. Pai, em nome de Jesus, que haja salvação. Visita, Senhor, os teus filhos e filhas nesta noite. Abra, Senhor, os olhos espirituais dos teus filhos e filhas. Pai, em nome de Jesus, que haja cura, restauração, libertação, santificação, salvação no meio do teu povo. Fica conosco, Pai. Nós entregamos as nossas vidas em tuas mãos e declaramos nesta noite: Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia da minha família. Tenha misericórdia do teu povo. Tenha misericórdia de nós. Nós oramos, Pai, agradecidos por tudo, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.